O que aconteceria se eu te dissesse que a sua maior fraqueza não é a sua raiva, sua ansiedade ou seu medo? E se eu te dissesse que sua maior vulnerabilidade é, na verdade, o espaço de 5 segundos antes de você sentir tudo isso? Um vácuo de tempo que a maioria dos homens preenche com reações automáticas, das quais se arrependem depois. Neste vídeo, vamos decodificar a regra dos 5 segundos de epiteto, uma técnica estoica praticamente perdida, que separa os homens que reagem dos homens que comandam. Isto não é sobre suprimir emoções. É sobre reivindicar o poder que existe um instante antes delas te controlarem. Um conhecimento que apenas uma elite intelectual compreende e aplica. E ao final, você entenderá por que o autocontrole não é uma virtude passiva, mas a arma mais ofensiva que um homem pode possuir. Antes de começarmos, quero que você seja honesto. Comente abaixo. Qual impulso você mais luta para controlar no seu dia a dia? Vamos ser diretos. O mundo moderno é um campo minado para o autocontrole masculino. Cada notificação no seu celular, cada comentário nas redes sociais, cada interação no trânsito é um gatilho em potencial. Você está sendo constantemente provocado, testado, empurrado para uma reação impulsiva. A sociedade te programou para reagir, não para pensar. Ela se beneficia do seu caos emocional. O resultado: homens vivendo em um estado de piloto automático reativo. Você conhece essa sensação? A palavra dura que escapa em uma discussão. A decisão financeira apressada movida pela euforia ou pelo medo. O clique impulsivo que te leva a lugares que você sabe que não deveria ir. O arrependimento que queima lentamente depois. Isso não é uma falha de caráter. É uma falha de sistema. Seu cérebro reptiliano, desenhado para reagir a ameaças físicas, está sendo sequestrado por ameaças digitais e sociais. Epiteto, um escravo que se tornou um dos maiores filósofos estoicos, entendeu isso há quase 2000 anos. Ele sabia que a liberdade não começa do lado de fora. Ela começa no pequeno espaço entre o que acontece com você e como você escolhe responder. Bloco 1. O campo de batalha de 5 segundos. Imagine cada provocação como uma flecha vindo em sua direção. A maioria dos homens é atingida em cheio. Eles sentem a dor, a raiva e reagem imediatamente, sem pensar. O estoico, treinado na regra de epiteto, não tenta parar a flecha. Ele aprende a dar um passo para o lado. Esses 5 segundos são esse passo. Não é um tempo vazio. É um campo de batalha estratégico. É o seu território. Nele, você tem a vantagem. Fora dele, no mundo das reações instantâneas, você é apenas mais uma peça no tabuleiro de outra pessoa. Entender isso é o primeiro nível de separação. O homem comum vê um insulto e uma resposta. O homem superior vê um insulto, um espaço de 5 segundos e um leque de respostas possíveis. Ele não é vítima do evento. Ele é o arquiteto da consequência. Este espaço é a sua arena privada de poder. É onde você decide se será um rei ou um peão. Bloco 2. O mito perigoso. Controle é supressão. Antes de avançarmos, precisamos destruir um mito que enfraquece muitos homens. A ideia de que o estoicismo é sobre se tornar um robô sem emoções. Que controlar seus impulsos significa enterrá-los vivos. Isso é uma interpretação fraca, para mentes fracas. A regra dos 5 segundos não é sobre supressão, é sobre observação. Suprimir uma emoção é como segurar uma bola de praia debaixo d'água. Exige um esforço constante e, eventualmente, ela vai explodir para a superfície com uma força ainda maior. O verdadeiro controle, o controle estoico, é deixar a bola vir à superfície, observá-la, entender sua forma, seu tamanho, e então decidir o que fazer com ela. Você não diz, eu não devo sentir raiva. Você diz, aqui está a raiva. Interessante. De onde ela vem? Ela me serve neste momento?
A diferença é monumental. Um é um ato de fraqueza, de medo da própria emoção. O outro é um ato de poder supremo. Você se torna o cientista de sua própria mente, não o prisioneiro dela. Bloco 3. O primeiro segundo. O despertar da sentinela. O processo começa no primeiro segundo. Este é o segundo da consciência. É o momento em que o gatilho é acionado. Alguém te fecha no trânsito. Você recebe um e-mail passivo-agressivo. Seu instinto imediato, sua programação, é reagir. O coração acelera, o sangue ferve. 99% dos homens se fundem com essa reação. Eles se tornam a raiva. O seu treinamento começa aqui. Você precisa instalar uma sentinela mental. Uma parte de você que, no exato momento do estímulo, não se envolve. Ela apenas levanta uma bandeira e diz: alerta, estímulo detectado, iniciar protocolo de 5 segundos. No início, essa sentinela será fraca. Você só vai percebê-la depois de já ter explodido. Mas com a prática, ela se tornará mais forte. Ela vai se manifestar durante a explosão. E finalmente, ela aparecerá naquele milissegundo crucial antes da explosão, te dando a chance de escolher um caminho diferente. Este é o trabalho real. Treinar essa sentinela interna para que ela seja a sua primeira linha de defesa. Bloco 4. A fisiologia do impulso. Conheça seu inimigo. Para vencer uma guerra, você precisa entender o seu inimigo. E o impulso tem uma base física, biológica. O que acontece nesses primeiros segundos é o que os neurocientistas chamam de sequestro da amígdala. A amígdala é a parte do seu cérebro responsável por detectar ameaças. Ela é rápida, primitiva e não muito inteligente. Quando ela percebe um gatilho, um insulto, uma crítica, ela assume o controle do seu cérebro racional, o córtex pré-frontal. Ela inunda seu sistema com cortisol e adrenalina. Basicamente, ela prepara seu corpo para lutar ou fugir de um tigre, mesmo que a ameaça seja apenas um comentário online. A regra dos 5 segundos é uma intervenção deliberada neste processo biológico. Você está, literalmente, dando tempo para que o sangue retorne ao seu cérebro racional. Você está dizendo à sua amígdala: eu ouvi você. Obrigado pelo alerta. Mas eu assumo o comando agora. Homens que não entendem isso acreditam que sua raiva é uma resposta verdadeira ou autêntica. Homens que entendem isso sabem que é apenas um curto-circuito bioquímico, e eles sabem como religar o sistema. Bloco 5. O segundo segundo. A pausa deliberada. Após a sentinela soar o alarme, vem o segundo segundo. Este é o mais difícil e o mais importante. É o segundo da pausa ativa. Não é uma hesitação. É uma decisão consciente de não fazer nada. Imagine que você está em um carro em alta velocidade, derrapando em direção a um penhasco. Seu instinto é virar o volante bruscamente. Mas a manobra correta, muitas vezes, é tirar o pé do acelerador e esperar um instante para recuperar o controle. Essa é a pausa deliberada. É um ato de vontade pura. Neste segundo, você pode usar uma âncora física. Respirar fundo, sentir seus pés no chão, cerrar e abrir o punho. Qualquer coisa que quebre o padrão hipnótico da reação. Este ato simples envia uma mensagem poderosa para o seu cérebro. Eu não estou no piloto automático, eu estou no controle. A maioria dos homens vive em um fluxo contínuo de estímulo-resposta. Introduzir essa pausa de um segundo é como construir uma barragem em um rio furioso. Pela primeira vez, você tem a chance de controlar o fluxo. Bloco 6. Epiteto e a cidadela interior. Para entender a profundidade dessa pausa, precisamos conectá-la a uma das ideias mais poderosas do estoicismo, a cidadela interior. Epiteto ensinava que sua mente é uma fortaleza. Eventos externos, opiniões de outras pessoas, insultos, elogios,
Tudo isso acontece do lado de fora dos muros da sua cidadela. Eles não podem te ferir, a menos que você abaixe a ponte levadiça e os convide para entrar. A reação impulsiva é o ato de abaixar a ponte levadiça. É dar permissão para que o caos do mundo exterior invada sua paz interior. A regra dos 5 segundos é o mecanismo que controla essa ponte. No primeiro segundo, você vê o exército inimigo se aproximando, o estímulo. No segundo segundo, você ergue a ponte, a pausa. Agora, de dentro da segurança dos seus muros, você pode avaliar a ameaça com calma. É um exército real ou apenas uma miragem? Vale a pena gastar seus recursos para lutar? Essa metáfora muda tudo. Você para de se ver como uma vítima indefesa e começa a se ver como o comandante de uma fortaleza impenetrável. Bloco 7. O terceiro segundo. O distanciamento cognitivo. Com a ponte levadiça erguida, você entra no terceiro segundo. Este é o segundo da análise. Aqui, você emprega uma técnica da psicologia moderna, que os estoicos praticavam intuitivamente. O distanciamento cognitivo. É a habilidade de observar seus pensamentos em vez de se identificar com eles. Em vez de pensar, ele me desrespeitou, eu sou um idiota, você pensa, estou tendo o pensamento de que fui desrespeitado, acompanhado por uma sensação de raiva. A mudança é sutil, mas o efeito é transformador. Você cria uma separação entre você, o observador, e o pensamento, o evento mental. O pensamento não é mais um fato, é apenas um pensamento, uma sugestão que sua mente te ofereceu. E como qualquer sugestão, você pode aceitá-la ou rejeitá-la. O homem comum é o que seus pensamentos dizem que ele é. O homem superior é aquele que decide quais pensamentos merecem sua atenção. Neste terceiro segundo, você olha para a sua reação emocional como um objeto, não como parte da sua identidade. Bloco 8. Por que a vasta maioria falha? Exatamente aqui. Este ponto de distanciamento é onde a separação entre a mentalidade de elite e a mentalidade comum se torna um abismo. O homem médio funde sua identidade com sua emoção inicial. Para ele, sentir raiva significa eu sou raiva. Sentir-se ofendido significa eu sou uma vítima. Essa fusão é a fonte de toda a fraqueza reativa. Ele precisa defender essa emoção como se estivesse defendendo a si mesmo. Ele não tem escolha a não ser agir com base nela. O homem que pratica a regra de Epiteto entende uma verdade mais profunda. A emoção é um visitante, não o dono da casa. A raiva pode bater à sua porta, mas você não precisa convidá-la para entrar, sentar e tomar o controle da sua sala de estar. Este é o paradoxo. Ao se distanciar da sua emoção, você ganha um controle muito maior sobre ela. A maioria falha porque esse distanciamento parece contra-intuitivo, parece falso. Eles valorizam a autenticidade da sua primeira reação, sem perceber que essa reação é, na maioria das vezes, apenas uma programação social e biológica. A verdadeira autenticidade vem da escolha consciente, não do reflexo animal. Bloco 9. O quarto segundo. A análise racional. Agora você está no quarto segundo. Você está consciente, pausado e distanciado. É hora de usar a sua ferramenta mais poderosa, a razão. O córtex pré-frontal está de volta ao jogo. Neste segundo, você faz uma pergunta-chave. Não é, por que ele fez isso comigo? Essa é uma pergunta de vítima. A pergunta de poder é: qual resposta está alinhada com a pessoa que eu quero ser? Ou, qual ação me aproxima dos meus objetivos? Ou, como os estoicos perguntariam, isso está sob meu controle? E como uma pessoa virtuosa agiria? Essa pergunta muda o foco do ofensor para você. Tira o poder dele e o devolve para suas mãos. A resposta para um insulto no trânsito, por exemplo, não tem nada a ver com o outro motorista. Tem a ver com se você quer ser o tipo de homem que mantém a calma sob pressão
ou o tipo que perde o controle por algo insignificante. Essa análise racional não precisa ser longa. É um flash de clareza. Você avalia a situação não com base no seu ego ferido, mas com base nos seus valores e objetivos de longo prazo. Bloco 10. O poder da pergunta certa. A qualidade da sua vida é determinada pela qualidade das suas perguntas. O homem reativo se faz perguntas que o aprisionam. Por que isso sempre acontece comigo? Como ele ousa me tratar assim? O que eu fiz para merecer isso? Essas perguntas levam a um ciclo de autopiedade, raiva e impotência. Elas pressupõem que você é um passageiro no universo. O homem estratégico, que domina o quarto segundo, faz perguntas que o libertam. Qual é a oportunidade aqui? O que posso aprender com isso? Qual é a resposta mais inteligente e eficaz, independentemente de como eu me sinto? Veja a diferença. As primeiras são sobre o passado e sobre os outros. As segundas são sobre o futuro e sobre você. Fazer a pergunta certa no calor do momento é um superpoder. É como ter um consultor estratégico dentro da sua cabeça. Transforma um ataque em um quebra-cabeça. Transforma um insulto em dados. Transforma o caos em uma oportunidade para demonstrar excelência. Bloco 11. O quinto segundo. A escolha consciente. Chegamos ao final do nosso campo de batalha. O quinto segundo. Este é o momento da ação, ou da inação deliberada. Com base na sua análise, você faz uma escolha. E essa escolha é a fonte da sua liberdade. É importante notar. A resposta escolhida pode parecer exatamente a mesma que a reação impulsiva, mas sua origem é completamente diferente. Você pode escolher confrontar alguém, mas o fará com calma e propósito, não com raiva cega. Você pode escolher ignorar, não por medo, mas porque decidiu que a situação não merece sua energia. Você não apenas evita uma reação ruim. Você ativamente escolhe uma resposta superior. Este é o ápice do poder pessoal. Você pegou um evento externo, o processou através do seu sistema de valores e produziu uma resposta que te serve. Você completou o ciclo, transformando um potencial momento de fraqueza em uma demonstração de força. Cada vez que você faz isso, você reescreve sua própria programação. Você deixa de ser a pessoa que tem um pavio curto e se torna a pessoa que é calma sob pressão. Bloco 12. Exemplo prático. O insulto no trânsito. Vamos tornar isso concreto. Você está dirigindo. Alguém te corta de forma perigosa. O gatilho é disparado. Segundo 1. A sentinela alerta. Gatilho de raiva detectado. Seu coração dispara. O impulso é buzinar, gritar, perseguir. Segundo 2. A pausa. Você respira fundo, apertando o volante. Você não faz nada. Apenas respira. Segundo 3. O distanciamento. Você observa o pensamento. Esse idiota quase me matou. Ele me desrespeitou. Você não é esse pensamento. Você está apenas observando-o. Segundo 4. A análise. Pergunta. Perseguir este carro me levará ao meu destino mais rápido ou mais seguro? Agir com raiva vai melhorar o meu dia ou o meu caráter? A resposta virtuosa é escalar o conflito ou proteger minha paz. As respostas são óbvias. Segundo 5. A escolha. Você escolhe a resposta superior. Você solta a atenção no volante, talvez até mude de faixa para se afastar. Você escolhe sua segurança e sua paz de espírito, em vez de uma satisfação momentânea e inútil do ego. Você não engoliu um sapo. Você venceu uma batalha que o outro motorista nem sabia que estava acontecendo. Bloco 13. Exemplo prático. A crítica no trabalho. Outro cenário, com riscos mais altos. Seu chefe critica seu trabalho na frente de toda a equipe, de forma que você considera injusta. O gatilho é humilhação e raiva. Segundo 1. A sentinela. Alerta. Gatilho de ego e status. O rosto esquenta. O impulso é se defender agressivamente,
Apontar os erros dos outros, retaliar. Segundo 2. A pausa. Você mantém contato visual, controla sua expressão facial, respira discretamente. Silêncio. Segundo 3. O distanciamento. Você observa o pensamento. Ele está me humilhando. Ele quer me prejudicar. Você se separa dele. É apenas uma interpretação. Segundo 4. A análise. Pergunta. Uma explosão emocional vai provar meu valor ou minha instabilidade? Qual resposta constrói minha reputação como um profissional resiliente e confiável? Como posso usar isso a meu favor? Segundo 5. A escolha. Você responde com calma calculada. Eu entendo sua preocupação. Posso ter um momento para revisar os pontos que você levantou e te apresentar uma solução? Você não reagiu. Você manobrou. Você transformou um ataque em uma oportunidade de demonstrar profissionalismo e controle. Você ganhou o respeito de todos na sala, inclusive, talvez, do seu chefe. Bloco 14. O efeito composto do autocontrole. O que acontece quando você aplica essa regra consistentemente? Acontece a mágica do efeito composto. Cada vez que você navega com sucesso por esses 5 segundos, você não está apenas evitando um resultado negativo. Você está depositando uma pequena quantia em sua conta bancária de força de vontade. Você está fortalecendo um caminho neural em seu cérebro. O caminho da pausa e da escolha consciente se torna mais rápido e mais fácil de acessar do que o antigo caminho da reação impulsiva. No início, exige um esforço hercúleo. Depois de 100 repetições, torna-se sua nova configuração padrão. É assim que o caráter é construído. Não em um grande momento de heroísmo, mas em centenas de pequenas batalhas de 5 segundos vencidas no dia a dia. As pessoas ao seu redor começarão a notar. Elas te descreverão como calmo, centrado, confiável. Elas não veem as batalhas. Elas só veem as vitórias. Elas veem um homem que não é jogado de um lado para o outro pelas circunstâncias. Elas veem força. Bloco 15. Desmascarando o mito. Isso é pensar demais. Uma objeção comum da mente não treinada é: isso leva muito tempo, é paralisante, eu preciso ser rápido e decisivo. Isso confunde movimento com ação e velocidade com eficácia. Vamos usar uma analogia. Quem é mais eficaz? Um jogador de videogame que esmaga botões aleatoriamente ou um grande mestre de xadrez que pausa para considerar suas opções? A reação impulsiva é esmagar botões. A regra dos 5 segundos é o pensamento do grande mestre. Parece mais lento, mas leva a resultados infinitamente superiores. A verdadeira velocidade não está na reação, mas na clareza. Ao pausar, você não está perdendo tempo. Você está comprando tempo para que sua melhor versão, sua mente racional e estratégica, entre em ação. O homem impulsivo toma 10 decisões ruins no tempo que o homem estoico leva para tomar uma boa decisão. E essa uma boa decisão supera todas as outras. Não é sobre pensar demais. É sobre pensar certo. Bloco 16. A regra como um filtro social e de poder. Quando você domina esta regra, algo fascinante acontece em suas interações sociais. Você se torna um centro de gravidade. As pessoas são naturalmente atraídas pela calma em um mundo de caos. Sua capacidade de não reagir, de absorver a pressão sem quebrá-la, é percebida como um imenso poder. Pessoas reativas e emocionais começarão a se sentir desconfortáveis perto de você, porque sua calma expõe a instabilidade delas. Pessoas fortes e controladas te respeitarão como um igual. Você se torna inabalável, imprevisível para aqueles que contam com a sua reação para manipulá-lo. Um homem que não pode ser provocado é um homem que não pode ser controlado. Sua influência aumenta, suas negociações melhoram, seus relacionamentos se aprofundam, porque eles são baseados em escolhas conscientes, não em dramas reativos.
Seu autocontrole se torna um filtro silencioso, afastando o caos e atraindo a estabilidade para a sua vida. Bloco 17. Treinando a regra em baixo risco. A prática diária. Você não aprende a lutar no meio de uma guerra. Você treina em tempos de paz. Da mesma forma, você não deve esperar uma grande crise para praticar a regra dos 5 segundos. Você deve treiná-la diariamente, em situações de baixo risco. O Wi-Fi está lento? Gatilho de frustração. Pratique os 5 segundos. Alguém na fila do supermercado tem mais itens do que o permitido no caixa rápido? Gatilho de irritação. Pratique os 5 segundos. Seu time de futebol perdeu um jogo? Gatilho de desapontamento. Pratique os 5 segundos. Esses pequenos aborrecimentos são o seu ginásio mental. São oportunidades perfeitas para fortalecer a sentinela, praticar a pausa e fazer a escolha consciente. Ao dominar a regra nessas situações triviais, você está preparando seu sistema nervoso para quando os riscos forem altos. Quando a crítica realmente doer, quando a provocação for realmente séria, você não terá que pensar. Seu corpo, sua mente, já saberão o que fazer. O treinamento em baixo risco garante o desempenho em alto risco. Bloco 18. A conexão com a dicotomia do controle. Esta regra prática é uma expressão direta do princípio mais fundamental do estoicismo, a dicotomia do controle. Epiteto ensinou que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Sob nosso controle estão nossos julgamentos, nossas intenções, nossas respostas. Fora do nosso controle está todo o resto. O que as outras pessoas dizem, o que elas fazem, o trânsito, a economia, o clima. O homem que sofre é o homem que tenta controlar o que não pode. Ele se frustra porque as pessoas não agem como ele quer. Ele fica com raiva porque o mundo não se conforma aos seus desejos. A regra dos 5 segundos é a aplicação prática e instantânea dessa filosofia. Ela te força a focar única e exclusivamente naquilo que você pode controlar. O espaço entre o estímulo e a resposta. O estímulo, a ação de outra pessoa, está fora do seu controle. Sua reação inicial, a descarga de adrenalina, está, em grande parte, fora do seu controle. Mas sua resposta final, isso é seu. 100% seu. Dominar esse espaço é dominar a própria vida. Bloco 19. O impulso não é o inimigo. Conforme você avança nesta prática, sua relação com seus próprios impulsos começa a mudar. Você para de vê-los como inimigos a serem esmagados. Você começa a vê-los como mensageiros. O impulso de raiva pode ser um sinal de que um de seus valores foi violado. O impulso de ansiedade pode ser um sinal de que você não está preparado para uma situação. O impulso de procrastinação pode ser um sinal de que a tarefa à sua frente parece esmagadora. O impulso não é o problema. A reação inconsciente a ele é o problema. Ao usar a regra dos 5 segundos, você dá a si mesmo a chance de ouvir a mensagem sem ser dominado pelo mensageiro. Você pode perguntar: ok, raiva, o que você está tentando me dizer? Qual limite foi cruzado? Esta é uma forma de autoconhecimento de nível superior. Você transforma seus maiores gatilhos em seus maiores professores. O impulso deixa de ser uma força que te controla e se torna uma fonte de dados para decisões mais inteligentes. Bloco 20. De reativo a proativo. A transformação final. O resultado final de toda essa prática é uma mudança fundamental em sua postura perante a vida. Você se move de um estado reativo para um estado proativo. O homem reativo é como um barco sem leme, jogado pelas ondas das circunstâncias. Sua felicidade, sua paz, sua direção são determinadas por forças externas. O homem proativo é o capitão do seu navio. Ele não pode controlar o vento ou as ondas, mas pode ajustar suas velas e seu leme. Ele usa as forças externas a seu favor.
Ele não espera que o mundo lhe dê o que ele quer. Ele decide o que quer e responde ao mundo de uma forma que o aproxima de seus objetivos. A regra dos 5 segundos é o seu leme. É a ferramenta que permite que você navegue, em vez de ser levado à deriva. Esta é a verdadeira liberdade estoica. Não a liberdade de não ter problemas, mas a liberdade de escolher como responder a cada um deles. É a liberdade de ser a causa, e não o efeito, em sua própria vida. A regra dos 5 segundos não é um truque. É um sistema operacional para a mente de um homem superior. É a diferença entre ser uma folha ao vento e ser a montanha que o vento não pode mover. O verdadeiro poder não está na ausência de provocação, mas na maestria do espaço entre a provocação e a sua resposta. Este é o seu domínio, sua fortaleza. Lembre-se disso da próxima vez que sentir o calor da raiva ou o frio da ansiedade. Você tem 5 segundos. Eles pertencem a você. Use-os. Esse é o seu poder. Obrigado por investir seu tempo em um conhecimento que a maioria ignora. Isso por si só já te coloca em um grupo seleto. Se este vídeo ressoou com você, se você sentiu a verdade por trás dessas palavras, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nós exploramos a força mental sem rodeios, para homens que estão prontos para o trabalho real. Agora, uma última pergunta. Qual será a primeira situação, amanhã, em que você aplicará conscientemente a regra dos 5 segundos? Compartilhe seu plano de batalha nos comentários.